8 de junho de 2022. Esta é a quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sejam bem acolhidos, sejam bem-vindos. Nesta manhã de quarta-feira, nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos do 20 ao 39. O padre não vai fazer a leitura corrida pelo texto ser comprido, mas nós vamos já colocar a nossa reflexão sobre o texto, que é tão conhecido por nós. É aquele episódio que envolveu Acabe, Elias e os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal, o falso deus do rei Acabe. Elias, vendo que o rei e o povo estava se afastando do Deus verdadeiro, Elias propõe um combate. Vamos fazer uma demonstração para ver quais deuses ou qual Deus é o Deus verdadeiro. Deem 2 novilhos, que eles escolham os novilhos, que eles cortem em pedaços, juntem a lenha, coloque um novilho sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu também farei o mesmo. Prepararei a lenha, colocarei o novilho cortado, sem o fogo por baixo. E aí nós invocaremos o nome do nosso Deus. Os profetas que servem Baal invocarão a Baal, e eu invocarei o meu Deus. O Deus que ouvir enviando fogo sobre o sacrifício, sobre o novilho, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu, acolhendo a proposta de Elias. Ótima proposição. E assim se fez. Primeiro começou pelos profetas de Baal. Eles começaram. Acontece que eles tomaram um novilho, prepararam certinho o lugar, e invocavam o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos, mas não se ouvia nenhuma voz, diz o texto. Não se ouvia. Até que chegou ao meio-dia. Meio-dia, Elias certamente já estava cansado de vê-los rodear o sacrifício, gritar, pedir, invocar o nome de Baal e nada. Elias começa a caçoar deles, zombar. Gritar mais alto, pois sendo Deus, ele tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. E aí os profetas de Baal, os 450, começaram a gritar mais alto, mais forte, e eles se cortavam, segundo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer, a fim de que Baal pudesse ouvi-los. Depois do meio-dia, eles entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas Baal não os respondeu. Por isso chegou a vez de Elias. Elias fez o mesmo, colocou um altar, preparou um altarzinho com lenhas, colocou um novilho e ainda pediu que jogassem água por cima do sacrifício, por cima do novilho. Pediu que jogassem água. Enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E assim fizeram. Jogaram 4 vezes água.
e o rego onde estava a lenha e o animal cortado ficou completamente cheio de água. Ora, humanamente impossível o fogo se manifestar em meio àquele animal encharcado de água, ou aquele rego que estava cheio de água. Mas Elias fez uma prece. E aí é a parte mais bonita do texto de hoje. Meus queridos, a prece de Elias deve ser a nossa prece, a nossa oração. Sabe quando surgirem situações difíceis da vida? Sabe quando nós temos às vezes dar testemunho de que as pessoas que amamos, que estão longe de Deus, precisam voltar para Deus? É essa oração aí. Quando nós não conseguimos, nós temos de nos voltar para aquele que consegue, que pode tudo, que é Deus. Olha que bonita a oração de Elias. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que convertes os seus corações. E o texto diz que milagrosamente caiu do fogo do Senhor, caiu fogo do Senhor. O fogo devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo este portento, o povo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Talvez você tenha rezado, meu querido filho, minha querida filha, pela conversão de alguma pessoa, de outra, e você não vê sinais de mudança, não vê sinais de aproximação de Jesus Cristo. Uma coisa eu te digo, reze essa oração do profeta Elias. Peça para que Deus possa mostrar que Ele é Deus e que não há outro. E Deus vai dar sinais na vida dessa pessoa. Talvez você não tenha rezado como devia ter rezado, ou talvez não chegou a hora ainda dessa pessoa por quem você ora, ela se encontrar com Deus, mas persevere, não desista, não desista. Se você que me ouve está a orar pela conversão de alguém, não desista. Pegue essa oração de Elias e, de maneira fervorosa, se dirija a Deus. Ou se você tem rezado por outras intenções além destas, por suas necessidades, por situações difíceis que você tem passado, continue firme. Elias era um. Os profetas de Baal, aqueles homens que serviam esse falso Deus, eram 450, meus queridos. O um unido a Deus vence 450, vence muito mais do que isso, porque Deus é soberano e ninguém vence a Deus. Eu não sei o que você tem passado, mas a sua dificuldade, o seu objetivo, a sua meta, aquilo que parece grandioso perto de você e de suas forças, não é maior do que o seu Deus. Creia nisso. Creia nisso. Meus queridos, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Ore com o Padre. Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo, tua serva, e que por ordem tua que eu realizo tuas obras. Ouvi-me, Senhor, ouve-me,
para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu quem convertes os seus corações. Senhor Deus, tantas são as provações. Muitas situações parecem como aqueles profetas de Baal 450. Muitas situações parecem deter-me, puxar-me, amarrar-me. Mas eu confio em teu poder, que o Senhor venha em meu auxílio e a tua glória se manifeste na minha vida. Que o Senhor seja honrado, glorificado. Assim seja. Amém. Meus queridos filhos e filhas, 450 eram os profetas de Baal. Um era o profeta do Deus vivo e verdadeiro. E este um, que é Elias, foi vitorioso. Com Deus, ninguém é derrotado. Creia isto. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.